Olá, pessoas da História da História. Hoje é terça-feira, o melhor dia da semana. E ontem eu fiz uma publicação sobre a morte do Flávio Migliaccio. Foi uma publicação que teve muita repercussão, porque boa parte da mídia noticiou a morte dele como um acontecimento praticamente natural, como se fosse mais uma dessas mortes de pessoas famosas por conta do Covid, quando na verdade ele cometeu um suicídio e, mais do que isso, ele deixou uma carta praticamente de aviso à nossa geração. Eu não vou retomar aqui o tema dessa carta, nem vou entrar tanto nessa questão filosófica sobre o suicídio, que é uma questão muito difícil de tratar, né? Por que uma pessoa ela coloca uma solução definitiva em problemas que boa parte das outras pessoas entende como problemas que são pontuais, né? Então, o que para os outros parece pontual, para aquela pessoa é um problema tão grande que ela resolve interromper a sua vida como uma solução definitiva. Em vez de tratar da questão do suicídio, eu vou preferir ler os comentários que teve nessa publicação, que foram muitos, teve mais de 400, e são comentários que têm muita sensibilidade, e eu acho que eles são muito importantes para a gente pensar a condição do idoso do Brasil, principalmente nessa época de coronavírus, em que as pessoas estão mais afastadas, e existe um isolamento social, existe um isolamento maior, e as pessoas também se sentem mais sozinhas. A Ilcenir Mara Soares fez uma série de questionamentos sobre a condição do idoso no Brasil, que trabalha a vida toda dando contribuições ao país e acaba sendo descartado na velhice. O Cherubá Giampaoli disse que está tendo o privilégio, novamente, de trabalhar com pessoas idosas, que ele tanto gosta, e uma dessas senhoras, de 88 anos, pediu ajuda dele para aprender a fazer videochamadas para falar com a sua irmã na Espanha. E ela tá tão feliz que ela não deixa o telefone mais nem para ir no banheiro. A Ana Dias comentou que a sociedade deveria dar mais atenção para os idosos, porque quem é jovem hoje, logo mais será um idoso desses que são descartados. A Mariana Bucatu foi ao banco esses dias e disse que encontrou um idoso na frente do caixa eletrônico estático e ela perguntou para ele se ele não ia utilizar o caixa e ele falou que precisava de ajuda na verdade. A Grazi Verena Nervenha disse que a própria sociedade discrimina as pessoas com mais de 60 anos, não é só o governo nessa pandemia. Ela complementa que o idoso não é tratado como um cidadão com direitos e deveres, mas como um idoso, velho, aposentado e digno de pena. Flávio, com toda a sua sensibilidade e grande valor humano, não aceitou viver fora do seu tempo, tempo em que a sociedade define a quem pertence. A Lisete dos Santos conta que ficou sabendo por conta da sua irmã, que também é idosa, que tem outras irmãs idosas também, que elas durante a noite choram, um pouco depressivas por conta da solidão. A Deise Correia comenta que em nossa sociedade o idoso sofre porque o ter vale mais do que o ser. A Lúcia Maria Rodrigues da Silva alerta que uma pessoa com 85 anos, vivendo só em um sítio, sem ter contato de familiares, é muito perigoso. A Elza Espanhol concorda com muitos comentários escritos na página que o Brasil está desgovernado faz algum tempo, mas que a Europa os idosos também não são poupados. E que alguns anos atrás, quando houve ondas de calor na Europa, vários faleceram, os parentes sequer foram procurá-los. Acredito que esses comentários retratam um pouco do que tem sido a vida das pessoas idosas durante a pandemia, que agravou as condições de como as pessoas de terceira idade são tratadas. De acordo com o relatório da OMS, a Organização Mundial da Saúde, de 2017, 1 a cada 6 idosos sofrem algum tipo de violência atrelada à sua idade. Segundo o IBGE, quase 70% dos idosos começou a trabalhar antes dos 14 anos, e 65% deles têm apenas o ensino fundamental, o que pressupõe menos estudo, menos leitura, menos autoconhecimento e dificuldade de ver consigo mesmo, sendo o isolamento uma porta para a solidão. Segundo o mesmo IBGE, entre 2012 e 2017, a população idosa do país saltou de 25 milhões para mais de 30 milhões de pessoas. No mesmo período, o número de homens e mulheres com mais de 60 anos nos albergues públicos cresceu de 45 mil pessoas para 60 mil pessoas. Ao que parece, o Brasil acreditou numa mentira. Acreditou em ser o país do futuro. Acreditou ser eternamente jovem e que hoje tem dificuldades de lidar com seus cabelos brancos. A ideia do Brasil como um país do futuro surgiu num livro de nome homônimo, publicado em 1941 por um judeu austríaco refugiado no Brasil, que viu esperança nesse país por ser tratado como gente, em vez de ser caçado como animal, como fizeram os nazistas com ele. Nós,
não nos tornamos o país do futuro. Ao contrário, recentemente fizemos uma reforma da Previdência que agrava ainda mais a condição do idoso no país. E o pior, a reforma teve apoio de parcelas significativas da população, ainda em êxtase com a eleição de Jair Bolsonaro. Num cenário curto não haverá grandes mudanças na legislação, sobretudo porque a Covid-19 tem atrapalhado todo tipo de andamento institucional e civil. Mas talvez, cada pessoa possa ser mais solidária com as pessoas mais velhas. Eu mesmo já deixei de atender ligações dos meus pais, achando que poderia ligar depois. Faça como o nosso já citado seguidor, Cherubá Giampaoli, e ensine um parente seu ou vizinho idoso a fazer videochamadas. Quem sabe até leia um livro à distância. Talvez seja uma experiência nova e única para ambos. Talvez seja uma experiência que veio para ficar.